Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir hoje, terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, e a gente está seguindo aqui no Novo Testamento, já nos Evangelhos, seguindo a ordem cronológica aqui. Hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 12, alguns versículos, né, do 1 ao 21, depois Marcos, capítulo 3, depois Lucas, capítulo 6, tá? Então, Mateus, capítulo 12, até o versículo 21. Mateus, capítulo 12, diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Capítulo 12 de Mateus. Novamente, por causa da ordem cronológica, a gente lê a mesma passagem que a gente leu esses dias, se não me engano, acho que em Lucas ou em João, né, falando sobre o sábado, Jesus curando no sábado e os fariseus tentando de alguma maneira conspirar contra ele para matá-lo. Eles não acreditavam que ele era realmente o Messias e que estava indo totalmente contra a lei, e por isso eles queriam de todas as maneiras achar uma ocasião para prendê-lo e matá-lo. Depois a gente vê essa cura então acontecendo em seguida, a respeito do homem com a mão atrofiada. Jesus fez muitos milagres que não estão descritos nos evangelhos, né? Porque a própria palavra de Deus diz: se tudo que Jesus fez eles fossem escrever, não caberia em livros. Então a gente sabe que muitos milagres nem estão descritos aqui, mas o Senhor foi fazendo, operando grandes sinais e milagres por onde ele passava. As pessoas eram tocadas pelo poder de Deus, pela graça, pela justiça, independente do sábado, porque Jesus é Senhor do sábado. Marcos capítulo 3, vamos lá, Marcos capítulo 3, diz assim: Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio.
Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimisse. Mas ele ainda havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhe falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 3 de Marcos, a gente tem o mesmo episódio da cura do homem, né, da mão atrofiada. E então Jesus começa a ter que fugir dos fariseus, porque eles já começam essa conspiração para tentar matá-lo. A escolha dos 12 vem nesse mesmo capítulo de Marcos, onde Jesus, então, andando com toda essa multidão, escolhe para si esses 12 homens, dizendo para eles que eles, então, seriam seus apóstolos, seus discípulos, diretamente, porque eles seriam treinados dentro desse ministério de Jesus, em tudo aquilo que Jesus deixaria como legado, né, para que eles continuassem a missão. O texto termina com Jesus dizendo que todo aquele que faz a vontade do Pai, esses são a sua família, né? E é a verdade, Jesus é Filho de Deus, então todos aqueles que amam a verdade, falam a verdade, com certeza são a família de Jesus, nós sabemos disso. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos.
Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo maus por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todos aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco?
O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Capítulo 6, a gente tem o Senhor é Senhor do sábado, a gente tem a escolha dos 12, mas a gente tem Jesus também fazendo várias comparações a respeito de como é ser um verdadeiro filho de Deus. Em diversos aspectos, Jesus vai falando conosco sobre amor, sobre justiça, sobre fidelidade, sobre misericórdia, sobre um fruto do Espírito, né, que procede dos filhos de Deus. Então, se nós queremos saber se a nossa vida realmente condiz com o verdadeiro evangelho, são esses os textos que a gente deveria sim parar e avaliar versículo a versículo, entendendo que Jesus está nos dando um manual de vida cristã, um manual de vida de filho de Deus. E assim, se a gente cumprir cada uma dessas coisas, nós vamos sentir que realmente o Espírito Santo tem nos guiado nas atitudes para que a gente possa parecer cada dia mais com Jesus. São textos que a gente deveria parar, estudar, meditar, porque com certeza o Espírito Santo tem muito a nos ensinar como proceder, assim como Jesus procedia como Filho de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar nessa terça-feira esses textos no coração de vocês. Perseverem, né? Vamos seguindo. Amanhã a gente continua, a gente volta lá para Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que eu acredito que seja o Sermão da Montanha. Tremendo, Jesus está nos ensinando, falando, ministrando aos nossos corações, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar assim, até que a gente termine esse ano, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta, em nome de Jesus.